Saudações em Cristo, irmãos. É um prazer estarmos aqui novamente com os irmãos, para que possamos congregar através dessa ferramenta, né? Amém. Que hoje é tão usada, né? Para tantas coisas ruins, mas como sempre, Deus se aperfeiçoa na fraqueza e nós podemos estar aqui também utilizando dela para pregar o bem e pregar esse evangelho transformador, né? Muito bom estar aqui com o irmão Aquino na sala interna, o irmão Raí, o irmão Rogério Elias, uma boa noite a eles. Os Amém. irmãos na sala, os irmãos na sala externa já estão aí também, o irmão Maurício, o irmão Luiz Cláudio, o irmão Maurício de novo aqui comentou que bom estarmos reunidos para mais uma etapa. Amém, meu irmão Maurício, é isso aí. Que bom que a gente tem essa ferramenta, né? Irmão Fabrício, boa noite, acabou de entrar aqui com a gente na sala interna também, e é sempre muito bom a gente poder estar reunido, né? Por mais que a gente não consiga estar pessoalmente, antes estarmos assim, né, virtualmente, do que não estarmos de jeito nenhum. Então eu peço aos irmãos que possamos começar com uma oração para que o irmão Rogério possa dar continuidade nessa mensagem de hoje, para que ele possa continuar, né, como na nossa rotina de toda quinta-feira, nós estarmos promovendo esse estudo. Os irmãos que estão nos ouvindo e ainda não se inscreveram no nosso canal, por favor, se inscrevam lá, curtam, né, deem o seu like nos nossos estudos. Quanto mais likes a gente tiver, mais a gente consegue propagar esse evangelho, tá bem? Bom, irmãos, oremos então. Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado, Pai, a oportunidade de estarmos aqui reunidos em louvor ao Teu santo nome, Pai. Pai, obrigado por podermos ter a oportunidade de conhecermos a Tua presença, de sentirmos a Tua presença, de conhecermos esse evangelho transformador que tanto muda as nossas vidas, que tanto nos traz felicidade, que nos traz longanimidade, que nos traz mansidão, que nos traz bondade, que possamos continuar crescendo em Teu santo nome, possamos continuar andando em direção à Canaã celestial, mediante a obediência dos Teus preceitos. E sobre isso hoje estudaremos sobre os mandamentos e sobre a fé em Teu Filho, que o Senhor deu a morrer por nós, Pai. Que o Senhor possa ungir a boca do Teu servo, o irmão Rogério Elias, para que ele possa conduzir este estudo com maestria e perfeição para o nosso crescimento espiritual. Eu peço, Pai, e oro em nome de Jesus Cristo, homem. Amém. Irmão Rogério, fica à vontade. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, Fabrício, que ainda não tinha cumprimentado. Maurício, Luiz Cláudio, né, e os demais irmãos que estão entrando aí. Chegamos aqui no sexto pilar da nossa fé, né? Como nós chegamos até aqui? Vamos fazer uma retrospectiva, né? Nós vimos lá em Provérbios, no capítulo 9, diz assim: a sabedoria já edificou a sua casa e já lavrou as suas 7 colunas, né? Ou seja, os 7 pilares da fé, né? São as 7 colunas, né? A Igreja Adventista prega 5 colunas. Porém, tanto a palavra de Deus como o Espírito de Profecia nos fala que são 7 pilares da fé. Dentro dos 7 pilares da fé estão, que nós vimos o primeiro, o santuário celestial, que existe um santuário lá no céu, que que o aqui da terra, quando Moisés estava aqui, levantou o tabernáculo, era uma cópia do que havia lá no céu. O segundo pilar, que é a purificação do santuário, né? Ou seja, até as 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado, né? Nós vimos que isso acontece no dia da expiação, e as 2.300 tardes se cumpriu em 1844, apesar de alguns teólogos dizer que se cumpriu lá na época de Antíoco Epifânio, mas não tem como, porque o Messias tinha que ser
ungido, né? Ou seja, era o batismo de Jesus, quando ele foi ungido. Não tinha como ser em outra época, então não tinha como ter corrido lá atrás. Esse é o segundo pilar. O terceiro pilar que nós vimos foi as 3 mensagens angélicas, né? A primeira mensagem angélica, temer a Deus e dar-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Então tem um juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Nós vimos quem é que fez, que Deus fez. Aí nós fomos ver o juízo, que é o juízo, quem é Deus, quem é Jesus e quem é o Espírito Santo. Isso só na primeira mensagem angélica. Na segunda mensagem angélica, nós vimos quem é a besta, ou seja, né, caiu Babilônia, lá em Apocalipse, capítulo 14, onde estão as 3 mensagens angélicas. Nós vimos quem é a Babilônia. E no terceiro mensagem angélica, nós vimos qual é a marca da besta, o 666, né? E o que seria a marca da besta. Então, essa foi as 3 mensagens angélicas, é o terceiro pilar da fé. As 3 todas formam, esse conjunto é a terceira mensagem angélica. É a terceiro pilar de nossa fé, desculpa. O quarto pilar de nossa fé, nós vimos que é o dia de Deus, né? Que Deus fez o sábado. Quando ele faz a terra, ele no 7º dia, ele abençoa e santifica o 7º dia. Nós vimos que nós temos que adorar a Deus todos os dias, mas o 7º dia é um dia abençoado e santificado. Foi lá quando ele fez o Éden, foi na época dos judeus, foi na época dos cristãos, dos cristãos, inclusive de Cristo e dos apóstolos, vai ser lá na nova terra. Nós vamos guardar o sábado, né, como diz lá em Isaías 66, 22 e 23, nós vamos guardar o sábado lá na nova terra. Então, esse é o nosso 5º pilar. E hoje nós vamos ver o nosso 6º pilar da fé. Tá bem? Nosso 6º pilar da fé se encontra lá em Apocalipse, no capítulo 14, versículo 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, ou algumas traduções, e a fé de Jesus. Tá? Então vamos ver aqui quais são os mandamentos de Deus, né? Tem os mandamentos de Deus, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Mas da onde deriva tudo isso? Tá bem? O título agora desse estudo do 6º pilar é A Arca Vista no Céu. Vamos ver, né, o que a Bíblia nos diz isso. Primeiramente, vamos ver o que é a lei e onde Cristo prometeu escrever a lei. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 16, nos diz assim: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em seus entendimentos. Aí ele acrescenta, né? Ele continua. Então, veja, Cristo prometeu escrever as leis em nossos corações e em nosso entendimento. Mas qual leis ele quer escrever em nosso coração? Alguns falam que são, né, os 10 mandamentos, outros falam que são os 2 novos mandamentos que Jesus deu, né? Qual é a lei que ele quer escrever em nosso coração? É o que nós vamos ver. Para vermos isso, primeiramente temos que saber o que é pecado. Tá? Muitas pessoas hoje se convertem a Cristo e querem abandonar o pecado, mas elas não sabem o que é pecado. O que a Bíblia nos diz que é o pecado?
Lá em Romanos, capítulo 3, versículo 20, nos diz assim: pois nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ou seja, a lei, os 10 mandamentos aqui que Paulo vem nos falando, né, ninguém pode ser salvo guardando os 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos, ele não veio para nos salvar, mas veio para nos condenar. Por isso Paulo nos diz em Romanos 3, ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Tá? Porque a lei só vem nos trazer o que é, nos traz a conhecimento o que é o pecado. Como que a lei não traz esse conhecimento? Como João definiu a lei? Nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos seus mandamentos. E aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Ah, mas João está falando aqui dos mandamentos, que é amar a Deus, né, de toda a tua alma, de todo entendimento, e amar ao próximo como a ti mesmo. Será que é disso que João está falando? Né? Como podemos cumprir essa lei? Né? Veja, Paulo nos diz lá em Romanos, capítulo 13, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Eu só posso cumprir a lei de Deus se eu amar. Se eu amar a Deus de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, e amar o próximo como a mim mesmo. Por isso Jesus colocou, né? E João vem nos falando que amar a Deus, né? Jesus colocou como o primeiro grande mandamento. E o segundo grande mandamento, amar ao próximo. Como nos diz aqui em Mateus, no capítulo 22, 36 a 38. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Veja só que interessante. Porque, né, Jesus foi interrogado, né, qual é o grande mandamento da lei? Essa pessoa que interroga Jesus, de qual lei que ela estava falando? Da lei dos 10 mandamentos, que era o que eles conheciam. Ah, mas tinha a Torá lá que tinha 666 leis. Não, veja, né, a lei dos 10 mandamentos é a lei que Deus deu ao seu povo, né? A lei lá da Torá, que são 613, parece, 612, não sei, 600 e poucos mandamentos, aquela lei foi dada pelo sacerdote, né, ou melhor, por Moisés, né, a lei do sacerdócio, tá certo? E nós entendemos pela Bíblia que, como diz Hebreus, quando muda o sacerdócio, muda também a lei. Lá em Hebreus, Jesus diz sobre isso. Deixa eu só. Jesus disse, nos diz assim, em Hebreus, no capítulo 5, olha que interessante. Hebreus, capítulo 5, no versículo 10. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus era segundo a ordem de Melquisedeque. Os sacerdotes, na época de Moisés, na época do povo judeu, lá no Antigo Testamento, era da ordem de, e até mesmo na época de Cristo, era da ordem de Levi. Vinha como é que se diz? Vinha da descendência de Levi.
Porém, quando Jesus vem como sumo sacerdote, assume como sacerdote, ele sobe ao céu, né? No dia de Pentecostes ele é ungido como sumo sacerdote. Quando ele recebe o sumo sacerdote, é pela ordem de Melquisedeque, não pela ordem de Levi, porque Jesus vinha da tribo de Judá. Tá? E a Bíblia nos fala que quando muda o sacerdote, muda-se a lei. Mas a lei de Deus, ela é imutável. A lei dos 10 mandamentos. Porém, a lei do sacerdócio, que foi a lei de Moisés, ela mudou conforme quando Cristo veio e pode ser mudada. Né? Mas veja que interessante. Em Mateus, no capítulo 22, versículo 36 e 38 a 38, diz assim: alguém instiga Jesus. Qual é o grande mandamento da lei? De qual lei que ele está falando? A lei dos 10 mandamentos. Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. No versículo 39 nos diz: e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só que esses 2 mandamentos não eram novos, porque já tem eles lá em Deuteronômios. Lá em Deuteronômios, quando Deus dá a lei para Moisés, lá no Sinai, né, já fala para Moisés lá: amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. E em Levíticos 19, 18, nos diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então veja, o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, né? Ou melhor, amar a Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu pensamento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, não é um novo mandamento. Está lá em Deuteronômios, já tinha sido dado para Moisés, em Deuteronômios e Levíticos. Moisés já sabia disso lá, o povo do judeu já sabia que os mandamentos, né, que amar a Deus. Por isso, quando diz o interrogado, qual é o grande mandamento da lei? Porque a partir do momento que você ama a Deus, você vai guardar os 4 primeiros mandamentos, que é referente a Deus. E a partir do momento que você ama o teu próximo, você vai guardar, né, os outros 6 mandamentos, do 5º ao 10º, que é em referência ao próximo. De modo que lá em Romanos, por que Paulo resume nisso? Né, Romanos capítulo 3, versículo 10. O amor não faz mal, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Irmãos, a lei, ela é uma promessa para nós. Veja, quando Jesus fala, né, em Hebreus, né, capítulo 10, versículo 16, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em teus corações, em seus corações, e as escreverei em seus entendimentos, né? Deus está falando, né, que essa lei de Deus, ela tem que ser do coração. Por isso é o amor. Muitos legalistas, né, como os judeus, né, como os fariseus, né, lembra-se, né, no último estudo nós lembramos até da parábola do fariseu, do publicano, né, que um orava de pé, falando: Senhor, ainda bem que eu não sou como os outros, achando cheio de justiça, né? E hoje muitos, né, que guardam os mandamentos, não só na igreja adventista, mas leigos, né, falar: não, eu sou bom, eu não faço mal a ninguém, né? Outros falar, né, essa igreja adventista é a única que guarda os mandamentos, é a única igreja de Deus. Todos esses estão na condição do fariseu. Eu não sou como esse que não guarda os teus mandamentos, entende? Por quê? O que as pessoas têm dificuldade de entender hoje é que a lei é uma lei de amor, porque a lei é o caráter de Deus, e Deus é amor. Nós não temos que ver a lei como, fala, mandamentos, né? Mas esses mandamentos são uma promessa, e nós vamos ver por que são uma promessa. Tá? Olha que João, né, voltando agora ao tema
né, que seria o templo, onde João viu a arca e o que tem dentro da arca. Em Apocalipse, capítulo 11, versículo 19, e Hebreus 9, 3 e 4. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve vozes, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Veja, lá no templo de Deus, que está lá no céu, tem uma arca da aliança. A exemplo do templo, do tabernáculo de Moisés, também tinha uma arca da aliança, que era uma cópia do templo celestial. Né? E para sabermos, né, como funciona o santuário celestial, o templo lá de Deus lá no céu, foi dado para nós o templo aqui na terra, no tabernáculo, na época do Moisés e na época dos judeus. Né? Porém, né, a pergunta que é, o que João viu? Então, João viu a arca lá no templo de Deus. E o que tinha dentro da arca? Para sabermos o que tem dentro da arca lá do céu, nós como cristãos temos que ver como acontecia na arca, o que tinha dentro da arca lá no tabernáculo terrestre. E o que tinha dentro da arca? Em Hebreus nos diz, olha o que Paulo nos fala em Hebreus. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ou seja, a arca fica lá no Santo dos Santos no céu. E dentro da arca, né, tem o quê? Que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro todo em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão, que tinha florescido, e as duas tábuas da aliança, ou as duas tábuas do testamento. Tá certo? Então, veja, quando João vê a arca lá no céu, ele está tendo a mesma visão, que a arca ficava no lugar santíssimo, por isso ela fica lá no templo, do seu templo, né? E ela, como é um exemplo do tabernáculo terrestre, nós sabemos que dentro da arca tinha as tábuas da aliança, ou seja, os 10 mandamentos de Deus, eles não mudaram com o sacerdócio, porque lá no céu eles continuam. Porque lá no céu nós vamos continuar no sacerdócio de Jesus, que é da ordem de Melquisedeque. Tá bem? O que estava escrito nas tábuas da aliança? Veja, Deuteronômios 14, 13 nos diz o que tinha. Então vos anunciou ele a sua aliança e vos ordenou cumprir os 10 mandamentos. E os escreveu em 2 tábuas de pedra. Olha que interessante, né? Os 10 mandamentos foram escritos em tábuas de pedra. Por que em tábuas de pedra? Porque foi escrito na rocha. E um dia Cristo prometeu que vai escrever na rocha de nosso coração. E nós vamos guardar os seus mandamentos por amor. Não porque foi uma ordem, entende? Mas por amor a Deus. Por isso nós vamos guardar. Porque o cumprimento da lei, a lei só pode ser cumprida se nós amarmos. Não tem outra maneira de se cumprir a lei. E o mandamento de Deus são uma promessa. Tá? Veja, por que é uma promessa? Olha lá, vamos ver os mandamentos de Deus, lá em Êxodo, capítulo 20, versículo de 1 a 17. Então falou o Senhor Deus estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Olha que interessante, não terás. Terás é presente, passado ou futuro? Por que Deus não falou para ele, não tenha?
Porque falou não terás. Porque é uma promessa que Deus nos fez que vai colocar a sua lei em nosso coração. Então, quando ele colocar a nossa lei no coração, a lei dele, a lei no nosso coração, não adianta, gente. Ninguém vai ter como não cumprir. Ninguém vai adorar seus outros deuses. Entende? Olha o segundo mandamento. Não farás. Farás é o quê? Presente, passado ou futuro. Não farás para ti imagem de escultura. Não vamos nem ler, né? Todos já conhecem. Mas veja, não farás para ti imagens de escultura. Né? No futuro, ninguém vai fazer imagem de escultura. É uma promessa, porque Deus colocou a sua lei e escreveu em nosso coração. Nem alguma semelhança, nem debaixo da terra, nem debaixo das águas, debaixo da terra. Não te encurvarás a elas. Veja, é fazer imagem, nem se encurvarás, nem pode se prostrar perante as imagens. Tá certo? No futuro. Olha o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não tomarás, é presente, passado ou futuro? É futuro. Entende? Por que o Senhor não falou não tome? Porque no futuro, não, Deus vai colocar a lei em nosso coração, e aí nós não vamos tomar. Por isso, os seus mandamentos, né, são promessa. Tá certo? E agora, lembra-te do dia de sábado para o santificar, Rogério. Aqui você se quebrou agora, porque aqui está no presente, ó. Lembra-te, né? Lembrarás. Sim, mas o sábado já era para o presente dele, justamente para mostrar para o povo, né, quem era o Deus deles. Era o Deus que abençoou e santificou o sétimo dia, o dia de sábado. Por isso, esse mandamento, os judeus já tinham que guardar. Na época deles. Quer ver outro? O quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra, presente. Porque esse era um outro mandamento que tinha que ser para o presente deles já naquele momento. É que Deus estava dando lá no Sinai o mandamento para o povo judeu. Outro mandamento, não matarás, matarás, presente, passado ou futuro. Quando Jesus vem, ele fala, ouça o que foi dito pelos profetas, não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que falar mal do seu irmão, aquele que provocar a ira do seu irmão, em algumas traduções, né, já o matou. Quer dizer, veja, a partir do momento que eu amo meu irmão, eu não vou falar mal dele. Por isso a lei é uma lei de amor. Por isso o cumprimento da lei é o amor. Não adulterarás, presente, passado ou futuro. No futuro você não vai adulterar. Você não vai olhar com uma intenção impura uma mulher. Por quê? Porque eu colocarei minha lei no teu coração. Não furtarás, presente, passado ou futuro. Não dirás falso testemunha contra o teu próximo. Dirás presente, passado ou futuro. Os mandamentos de Deus são uma promessa. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Não cobiçarás no futuro. Os mandamentos de Deus são uma promessa. Quando Deus colocar os seus mandamentos em nosso coração, aí por amor nós vamos poder cumpri-lo, porque só podemos cumprir os mandamentos se tivermos o amor. Qual é a finalidade da lei?
né? Nós vimos no começo que a lei, ninguém vai ser justificado pela obra da lei, porque a lei veio para mostrar o que é o pecado. A finalidade da lei é justamente essa. Que diremos, pois, Romanos 7,7. É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conhecia o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Então veja, apesar dos mandamentos ser no futuro, não cobiçarás. No futuro Deus vai colocar a sua lei em nosso coração e nós não vamos cobiçar no futuro. Para o presente, ele nos traz o quê? Que nós conhecemos o que é pecado, porque lá no futuro ele vai colocar no nosso coração que nós não vamos cobiçar. Como nós vimos no estudo passado, onde não há lei, não há pecado. E se não há pecado, eu não preciso da graça de Cristo, porque o único motivo que eu preciso da graça de Cristo é porque eu pequei. Mas se não há lei, não tem pecado. Então eu não preciso da graça de Cristo, logo sou um desgraçado. Romanos 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei. Ah, então a lei acabou com Cristo. Não, o fim da lei. Qual é o fim que você está estudando? Para que fim você está estudando? Qual é a finalidade? Porque a finalidade da lei, o fim da lei, né? Ela é te levar a Cristo, porque ela não pode te salvar, ela vai te mostrar qual é o seu pecado. E aí ela mostra, nossa, eu tô adulterando, eu estou cobiçando, eu estou matando o meu próximo. E a lei está só me condenando, ela não está me justificando. E aí ela fala, o que eu tenho que fazer? Vai a Cristo. Aí eu preciso da graça de Cristo, porque eu pequei. A finalidade, o fim da lei, a finalidade da lei é nos levar a Cristo, porque para que nós possamos receber a sua graça. O que é a transgressão da lei? Em João, 1 João nos diz, capítulo 2, versículo 3 e 4. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Olha que interessante. Nisto, aquele que diz, eu conheço, e não guarda. Por que ele fala, não cumpre? Será que tem diferença entre guardar e cumprir? Veja, eu dou uma caneta para você e peço para você, guarde essa caneta. Eu estou falando para você escrever com ela ou para você guardá-la? Guarda os mandamentos em seu coração. Porque embora você peque hoje, embora você lute como Paulo lutou para não pecar, um dia você vai vencer e eu vou colocar no coração de todo o seu amor, com todo o amor no teu coração, e você vai conseguir guardá-la. Você vai conseguir cumpri-la, desculpe. Guarda hoje no seu coração. Você não consegue cumprir, mas guarda aí. Um dia que eu colocar no teu coração, que eu vou escrever no teu coração, você nunca mais vai pecar. Você nunca mais vai matar. Você nunca mais vai roubar. Por isso a lei de Deus é uma promessa. O que acontece, né, se alguém transgredir uma lei? Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Ah, eu não posso matar, eu não posso adulterar, que é pecado, mas eu posso transgredir o sábado. Você torna-se culpado de todos. É o que Tiago diz, isso é o Novo Testamento. É toda a lei.
E o que a Bíblia nos diz sobre quem não quer ouvir a lei? O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Provérbios 28, 9. Olha que interessante, gente. O que desvia os seus ouvidos de cumprir ou de ouvir? Tem diferença? Eu ouvir uma coisa e eu fazer essa coisa, tem diferença ou não tem? O que está escrito? Está escrito cumprir ou está escrito ouvir? Não está? Claro. Deus conhece o homem, sabe que nada de bom pode vir dele. Mas, né, embora eu não cumpra, eu não consiga guardar os seus mandamentos, Paulo em Romanos 7 fala: o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero fazer isso eu faço. Quem me livrará do corpo dessa morte? Miserável homem que sou. O fato de eu guardar a lei, de eu ouvir a lei e guardar, mas não cumprir, significa que eu estou ouvindo a lei, eu reconheço a lei, como Paulo diz lá no capítulo 7 de Romanos, porém eu não consigo guardar. Mas um dia Deus vai colocar essa lei no meu coração e no meu entendimento e eu vou guardá-la perfeitamente. Aí caímos na situação de Paulo, né? O que eu não quero fazer eu faço, o que eu não quero fazer isso eu faço. Miserável homem que sou. Só que chegou uma hora que falou: eu não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. A palavra nos diz guarda, não nos diz cumpre. Guarda aí que um dia você vai conseguir cumprir, porque não vai depender de você, porque de você só pode vir coisa ruim. No homem não pode vir nada bom. O simples fato de você dar o copo de água para alguma pessoa, não é porque você é bom, é porque Deus colocou isso no teu coração. Você nunca vai conseguir fazer uma coisa boa. Porém, se você guardar no teu coração, né, e ouvir a lei de Deus, um dia o Senhor vai fazer com que ele vai habitar em você e você vai cumprir todas essas leis. E não vai ser só depois que entrar no novo céu e na nova terra, não. Em Hebreus fala naqueles dias é no fim dos dias, não é depois dos fins dos dias. Não adianta, veja, e essa é a diferença. Tem gente que não quer nem ouvir. Ah, Léo, a lei era para os judeus, a lei era para o passado. E fala lá na igreja: eu orei com poder. Meu amigo, sua oração não passou do teto. Sinto muito, mas não sou eu que estou dizendo isso. Salomão disse, Deus disse através de Salomão. Uma coisa abominável é pior do que pecado. Irmãos, quando eu falo, eu não desvio meu coração, eu desvio os meus ouvidos de ouvir a lei, eu estou rejeitando a lei. Logo, Deus, né, como ele pode trabalhar no meu coração se eu não guardei a lei primeiro? Esses são os mandamentos de Deus. Seus mandamentos não são penosos, não são pesados. Porque a lei de Deus é amor, e isso não pode ser pesado. E o que é a fé de Jesus? Apocalipse 19:10 nos diz o que é a fé de Jesus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele me disse, João, né, se prostrando ao pé do anjo para adorá-lo, né? E o anjo disse para ele, olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de
profecia. Em algumas traduções, o espírito da profecia. E olha qual que é o testemunho de Jesus. Em Salmos, pega qualquer passagem, tem 1000 passagens lá de Salmos que é Jesus falando, e você vai ver, né, que eu peguei como exemplo aqui o Salmo 119, a partir do versículo 1. Veja, Deus, né, inspirando Davi a falar, né, mas cumprindo em Cristo, né, que Cristo veio para fazer todas as vontades do Pai. Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam seus testemunhos. Veja, as 2 tábuas do testemunho, as 2 tábuas da lei, né? E que o buscam com todo o coração. E não praticam a iniquidade, não praticam o pecado. Que pecado o que é? Transgressão da lei. Mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Essa é a fé de Jesus, gente. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os seus mandamentos. E vários salmos, todos os salmos, Jesus vem falando, né? Algumas coisas que eu já vi, algumas coisas que eu vi, vários lugares vem, né? Falando, né? Mesmo quando Davi fala, ele está sendo inspirado por Deus a falar. Tá certo? Os mandamentos de Deus. Por quê? Os mandamentos são o caráter de Deus, e Deus é amor. Nós temos que parar de ver mandamentos, né, como uma ordem, apesar de chamar mandamentos. Mas os mandamentos são uma promessa. Amém, irmãos? Luiz? Amém, irmão. Louvado seja Deus, né? Que possamos receber esse evangelho, né? Com amor, né? Hoje a gente vê tanto fanatismo, não sei nem qual nome usar, qual palavra usar para descrever tantas abominações que a gente vê com o nome de Deus e do nosso Mestre Jesus, né? E Jesus nos disse, né? O fardo dele não é leve, é prazeroso, é maravilhoso servir a Deus, é gostoso, é gratificante. Não tem que ser cansativo, não tem que ser triste. E hoje é justamente o que a gente vê, né? Um fardo que é colocado, e ainda usa o nome dele dizendo que é ele que mandou, né? É o pior de tudo. Pois é. Bom, irmãos, né, nós, né, temos por muito tempo, né, eu como um bom adventista que fui, né, sou hoje um adventista, mas não um denominacional, né, porque eu aguardo o advento de Cristo, mas como um adventista mesmo, que é nominal, né, que tem nome apenas de adventista, né, como são muitos adventistas hoje, sempre vi a lei como mandamento. Você não guarda a lei, então você está perdido. E graças a Deus, né, depois que a gente entrou, né, nesse ministério, no Ministério Quatro Anjos, né, Deus tem nos mostrado que não só, né, a respeito do único Deus, né, mas muitas coisas e que tem levado-nos, né, a realmente conhecer a Deus, né, porque Deus é um Deus de amor, entendeu? Os seus mandamentos são uma promessa, então não tem como, né, nós estarmos julgando uma pessoa, você não guarda, você está perdido, você não guarda o sábado, você está perdido. Irmãos, tem gente que vai se salvar adorando imagens.
Tem pessoas hoje que você fala para ela, né, do sábado ou dos mandamentos, mas ela não consegue entrar no ouvido dela. Não é que ela desviou os seus ouvidos. Tem pessoas, assim, que desviam seus ouvidos de ouvir a lei. Mas tem pessoa que não consegue. Foi tanto tempo pregado o erro e ela teve tanta convicção daquele erro que ela não consegue enxergar. Eu demorei 1 ano para entender que não existia uma trindade. A minha mãe entendeu logo assim de cara. Eu demorei 1 ano. Nesse 1 ano eu fiz a minha mãe chorar muito. Mas eu era sincera a Deus. Então hoje tem muitos irmãos, muitas pessoas que não ouvem a lei de Deus, que não guardam os mandamentos, que não acreditam que tem que se guardar os mandamentos, porém são sinceras. Mas tem aqueles que desviam porque não querem ter mudança de vida. A esses é dito, né? As suas orações são abomináveis. Mas quem somos nós para saber do coração de uma pessoa se ela está porque ela não consegue entender realmente ou porque ela apenas, né, não quer ter compromisso com Deus? A palavra diz, e a pessoa a quem for dirigida essa palavra, ela vai entender no coração dela. Mas nós não podemos estar julgando. Jesus, ele nunca perguntou para ninguém qual é a sua fé quando ele estava aqui. Eu não queria saber de que igreja você pertencia. E nós temos que ter, né, como exemplo a Jesus. Eu não tenho que saber se a pessoa guarda os mandamentos, se ela não guarda os mandamentos, ou tem que explicar os mandamentos. Se ela aceita ou não, é entre ela e Deus. Pode ser que realmente ela não tenha entendido, ou pode ser que também ela tenha recusado. Mas isso é só Deus que pode ler o coração da pessoa. E nós temos que parar com esse negócio, né? Ah, você não guarda o sábado, isso daí é ímpio, isso aí é gentil. Amém, irmãos? Amém, irmão Rogério. O senhor ora por nós, por favor? Sim. Senhor Deus e Pai, agradecemos mais esse momento que nos deste, Pai, que podemos estar estudando a Tua palavra, Senhor. Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, né? O Senhor sabe como o nosso coração é falho e é enganoso, Pai. Mas sabemos que Tu é o Deus do impossível que pode transformar o nosso coração, Senhor. Transforma o nosso coração, Pai, desse coração de pedra em um coração de amor. Escreva a Tua lei em nosso coração, em nosso entendimento, Pai, e que nós possamos, quando olhar para o nosso próximo, aqueles que guardam, aqueles que não guardam os seus mandamentos, não venhamos a julgá-lo, Pai. E sim entender que o Senhor é um Deus de amor e que ama todo mundo, Senhor. Mesmo aquele que não guarda suas leis, o Senhor o ama, e assim também nós temos que amá-los, Pai. Porque a Tua lei é uma lei de amor, porque é o Teu caráter e Tu és amor. Que o nosso caráter possa ser transformado, Pai, no caráter semelhante a Teu e do Teu Filho, amado Cristo Jesus. Dá-nos uma noite em Tua paz, em Tua presença, Pai, e derrame do amor, derrame o Teu Espírito de amor em nosso coração, e no coração de todos aqueles que ouvir essa mensagem, Pai. Em nome de Jesus te pedimos essas bênçãos, te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmão. Irmãos, muito obrigado por estar conosco aqui mais uma noite de estudo. Se alguns dos irmãos que estão ouvindo esse estudo, ou que vão ouvir no futuro, quiser saber mais sobre estudos bíblicos, acesse nossa página no Facebook, né? Comece a nos seguir, nosso Instagram, né? Se inscreva aqui no canal do YouTube. Deixe comentários lá no Message do Face, para que possa estar integrando nossos grupos de WhatsApp, né, com contato direto com os administradores ali, para tirar dúvidas, para poderem estudarem juntos, para estar recebendo o nosso material, para que a gente possa avançar vencendo o mal com o bem, né? Vencendo esse mal
que insiste em assolar o nosso mundo com o amor de Deus que é instaurado no nosso coração. Amém? Irmão Rogério, podemos encerrar? Sim, podemos. Amém. Então, uma boa noite a todos, que Deus seja com cada um e que Deus seja louvado por tudo e por mais esse dia de estudo. Amém? Amém. Boa noite.